Gostaria apenas de agradecer ao CINTEM, à comissão organizadora e aos colegas de painel pela organização destas oficinas. Portanto, esta apresentação reflete uma parte da dissertação realizada no âmbito do mestrado em História Contemporânea, que se centra no movimento socialista português, num período compreendido entre 1882 e 1894, através da análise do periódico Protesto Operário. O que aqui pretendo desenvolver são, pois, as representações da mulher a partir deste mesmo periódico. O jornal foi fundado por elementos do Partido Operário Socialista no contexto da primeira Conferência Nacional Socialista, realizada em Lisboa, em 1882. Iniciou, portanto, a sua publicação neste mesmo ano e teve a sua última edição no dia 22 de abril de 1894. A escolha da fonte revelou-se fundamental para uma análise mais institucional e política, uma vez que se trata do primeiro órgão a nível nacional do Partido Operário Socialista. Procedeu-se ao levantamento analítico das peças jornalísticas que abordam as condições da mulher, sobretudo as operárias, durante todo o período de publicação do semanário, e privilegiou-se a coexistência de uma análise quantitativa e qualitativa destes textos. Salientam-se algumas obras de contextualização acerca do trabalho feminino durante o período da industrialização, nomeadamente estes dois estudos abaixo, fundamentais para enquadrar a temática em torno dos debates então gerados acerca do problema da transferência do trabalho do lar para a oficina e em que medida se verificou de facto este dilema do lar versus trabalho. De resto, há estudos mais focalizados na temática do trabalho feminino em Portugal, no caso de um estudo de Maria Goretti Matias acerca das operárias tabaqueiras para os finais do século XIX, e mais recentemente um estudo de Virgínia Batista, que traça a evolução das políticas públicas em Portugal, direcionadas para a regulamentação do trabalho das mulheres e para a proteção da maternidade entre finais do século XIX e a primeira metade do século XX. Depois há ainda algumas dissertações de mestrado sobre o movimento operário e socialista, nomeadamente a dissertação de Maria João Castro, que inclui um capítulo, enfim, ou subcapítulo acerca das representações da mulher para o periódico Operário, que foi o antecedente do protesto operário. Creio que vale a pena enquadrar este tema na história do movimento socialista e operário. Apesar das divergências metodológicas e do ecletismo ideológico dos socialistas portugueses, não devem esquecer-se a existência de pontos em comum e objetivos em comum que se refletem ao longo de toda a publicação do periódico. Houve uma tentativa inicial de união e diluição das várias tendências e sensibilidades. Idealizava-se, pois, um partido que fosse, ou que se destacasse ativamente nas duas frentes, quer na luta política, quer na luta económica. Contudo, desde cedo que se tornou muito difícil a conciliação de dois programas dentro do Partido Operário Socialista, e o Congresso Internacional de Paris, realizado em 1889, que inaugurou a Segunda Internacional, representou um momento-chave para o movimento socialista, e a sua importância em Portugal não é de sumenos. Verifica-se uma vez mais uma relação de causalidade entre certos fenómenos internacionais e a situação portuguesa, ou seja, o partido como um reflexo da fratura originada com a realização de dois congressos internacionais, um possibilista e outro marxista. Mas foi em 1891 que a corrente possibilista se tornou claramente maioritária no órgão do Protesto Operário, na Associação de Trabalhadores, no próprio Partido Socialista. A nível internacional, foi também neste mesmo ano que se realizou o Congresso de Bruxelas, mas em março de 1892, no Congresso das Associações de Classe em Portugal, foi aqui que se iniciou a divisão definitiva do Partido Socialista, e a partir deste momento passou a existir, sobretudo no Porto, um agravar das divergências entre possibilistas, reunidos em torno da Associação de Trabalhadores, e marxistas, reunidos em torno do Centro Operário de Propaganda Socialista. No que toca à relação dos socialistas com o movimento operário, verificou-se uma premência na reivindicação de certos direitos ancestrais perdidos com o advento do liberalismo. São constantes os artigos ou as notícias que destacavam a importância das associações
federadas nacionalmente no Partido Operário. Contudo, nestes primeiros anos de publicação do periódico, a descrença no que toca à organização do movimento operário em Portugal foi enorme. Surgem lamentos constantes pelo facto das classes não se encontrarem devidamente organizadas e da preferência dos trabalhadores pelas atividades, e cito, ociosas. A principal acusação feita ao operariado, nesta altura, era a de um certo indiferentismo e de uma certa permissividade no que toca à relação com os industriais. Contudo, a partir de 1886, 87, a atitude dos líderes socialistas face ao movimento operário mudou, alterou-se. A verdade é que se percepcionava um ressurgimento do movimento operário em Portugal. Por um lado, testemunhava-se a realização de reuniões operárias com o intuito de organizarem secções de classe. Por outro lado, eram cobertos pelo jornal comícios socialistas com um número significativo de operários presentes. As representações com certo tipo de reivindicações de classe enviadas a instituições públicas e políticas tornou-se cada vez mais comum neste período, entre 1886 e 1890, desde a necessidade de estabelecer o horário do dia normal de trabalho, a regulação do trabalho de menores, a criação de comissões entre operários e industriais, a determinação de responsabilidades por acidentes ocorridos nas oficinas e indústrias, entre outros assuntos. As greves normalmente eram motivadas ou por uma diminuição salarial, pela prepotência dos industriais, ou ainda por uma exigência na redução do número de horas de trabalho. Apesar disto, foi sobretudo a guerra do operariado contra o monopólio dos tabacos, também dos fósforos, e contra a lei das licenças para trabalhar, que melhor caracterizou este período, levando milhares de operários para as ruas, em mítings, em Lisboa, no Porto e em escala menor um pouco por todo o país. Por fim, data deste último período, entre 1891 e 94, os principais documentos legislativos favoráveis para a regulação da classe operária em Portugal. Assiste-se ainda a uma intensificação dos protestos, ou sobretudo a partir do início das comemorações do 1º de maio, em 1890. Bem, feita este enquadramento, apesar do trabalho assalariado feminino não ter começado apenas com o processo da industrialização, a verdade é que a partir daqui assumiu novas formas ou mais duras condições. Aliás, a maior alteração na vida da mulher trabalhadora decorreu da passagem do trabalho artesanal doméstico para o trabalho fabril, passando a mulher a estar associada ao trabalho barato, ainda que supostamente adequado à sua condição. Tratou-se, portanto, de uma institucionalização da divisão sexual do trabalho, limitando a mulher a certo tipo de empregos. Quanto ao periódico socialista, verificam-se dois tipos de discurso, em termos gerais, acerca do papel da mulher operária, e que, embora não sejam completamente antagónicos, nos permitem confirmar ou asseverar alguns matizes no que toca à abordagem a esta questão. Por um lado, assistiu-se a uma crítica à concorrência da mulher para com operários do sexo masculino. Por exemplo, a propósito da admissão de mulheres numa chapelaria do Porto, instigou-se os chapeleiros para que tomassem as devidas precauções, uma vez que, e passo a citar, as mulheres, como se sabe, são muito mais submissas às prepotências dos patrões, vencendo, além disso, um salário diminutíssimo. A mulher, considerada, e continuo a citar, um ser mais dócil por natureza, não tendo uma noção bem definida dos deveres e direitos da humanidade, estaria mais rapidamente refém dos desvarios dos industriais e, além do mais, contribuiria para o desmembramento da família. Portanto, este era um tipo de discurso presente entre os socialistas e vamos já perceber que era um discurso minoritário, apesar de tudo. Mesmo a ingressão de mulheres no ensino profissional, por exemplo, a admissão de alunas externas na Escola Profissional Maria Pia, era temida porque se previa que provocaria mais tarde uma concorrência, por exemplo, à classe dos tipógrafos. Culpava-se também a mulher, por vezes, de afastar o marido das associações de classe e do socialismo, uma vez que estas não entenderiam as verdadeiras causas da destruição dos lares. Portanto, continuo a citar. Por outro lado, houve um claro repúdio à exploração e algumas atrocidades praticadas nas fábricas por parte dos industriais, a mulheres neste caso, ao mesmo tempo que se defendia o trabalho digno para todas as mulheres
e ainda a igualdade salarial entre estas e os homens, sendo ainda exortadas pelos socialistas a associarem-se. Por exemplo, a propósito da Áustria ter proibido o trabalho noturno das mulheres, afirmou-se que a solução não passava por submeter as mulheres ao lar, mas sim pelo emprego consoante as suas faculdades e em harmonia, passo a citar, com as suas forças e capacidades, uma vez que o trabalho das mulheres não é um crime. O apelo ao associativismo, apesar de ter surtido pouco efeito, a verdade é que algumas mulheres operárias começavam a mostrar algum interesse, ainda que em número muito mais diminuto do que os homens. Por exemplo, logo em 1882, a nova Associação Cooperadora dos Operários de Selões do Porto contava já com algumas mulheres inscritas, nas conferências organizadas pelas secções filiadas na Associação dos Trabalhadores, contava-se já com algumas mulheres presentes. Em 1891, uma operária, Margarida Queiroz, interveio numa Assembleia Geral da Associação de Operários Manipuladores dos Fósforos, protestando contra o monopólio, contra a diminuição salarial. Enfim, ainda em 1894, creio eu, alguns socialistas receberam com regozijo a notícia da vontade das lavadeiras de Lisboa em associarem-se, em criarem a sua associação de classe, esperando que o mesmo acontecesse com as costureiras, com as tecedeiras e por aí fora. Os socialistas portugueses noticiavam também assuntos internacionais relativos a sucessos alcançados noutros países, no que toca à emancipação da mulher, por exemplo, no que toca ao direito ao voto, no caso da Nova Zelândia, em 1893, o que foi noticiado nas páginas do Protesto Operário, quer quanto à organização de congressos e de associações femininas, por exemplo, na Alemanha, no caso da Liga Germânica para a Emancipação da Mulher, ou nos Estados Unidos, no caso do Congresso Internacional de Mulheres que se realizou em Chicago em 1892. Por exemplo, nesta mesma notícia, traçou-se, portanto, toda uma radiografia, uma história dos movimentos e das associações femininas desde meados do século XIX até aos finais do século, nos Estados Unidos. Portanto, estas notícias eram normalmente acompanhadas com comentários de satisfação e regozijo pelos avanços alcançados, esperando que o mesmo acontecesse também aqui em Portugal. Apesar de não serem tão recorrentes as referências a líderes revolucionárias, há alguns exemplos que se destacaram nas páginas do periódico. Por exemplo, há a existência de pequenas biografias e panegíricos em honra das revolucionárias russas, concretamente, que desempenharam, passo a citar, os principais papéis nas grandes tragédias que se têm desenrolado naquele oprimido país. É o caso da revolucionária nihilista S.A. Elfman, alegadamente implicada no assassinato do czar Alexandre II, que foi posteriormente condenada à morte e que os socialistas portugueses pretenderam resgatar o quase anonimato em que se encontrava por serviços prestados à Revolução Socialista. Outra das revolucionárias mais nomeadas pelo periódico socialista foi, claro, Louise Michel, a anarquista comunalista francesa. Embora os socialistas não simpatizassem propriamente com o modo como os anarquistas pretendiam chegar à revolução, Louise Michel foi uma figura grave e defendida nas páginas do jornal em diversas ocasiões. Por exemplo, os socialistas insurgiram-se contra a sua prisão em 1883, em França, defendendo-a de críticas de que foi alvo por parte dos jornais generalistas portugueses. A anarquista e poeta francesa teve uma grande influência, quer entre os socialistas, quer evidentemente entre os anarquistas portugueses, nos finais do século XIX. Por exemplo, uma das polémicas que encheu as páginas dos jornais da época foram as famosas bengaladas oferecidas ao jornalista Pinheiro Chagas, porque teve como causa um artigo seu insultuoso a Louise Michel. De referir ainda o fenómeno noticiado regularmente pelo periódico de diversas filhas de operários socialistas que foram registadas civilmente sob o nome de Luísa Miguel, portanto uma tradução para o português do nome da anarquista francesa. Finalmente,
Resta mencionar Angelina Vidal, jornalista, escritora, professora republicana e socialista, que colaborou diversas vezes com o Partido Operário Socialista em diversos eventos, como nos saraus comemorativos da Comuna de Paris, e apesar dos atritos entre socialistas e comunistas, entre socialistas e republicanos, Angelina Vidal foi outra das mulheres respeitadas, muito elogiadas pelos socialistas, pela sua coragem, pela sua erudição intelectual. Tanto é que, no último ano de publicação do periódico, em 1894, a Associação dos Trabalhadores abriu uma subscrição em favor da correligionária e consócia devido a uma tentativa de suicídio da mesma, que acabou por não se concretizar pelas condições de miséria e de pobreza em que vivia. Infelizmente, o suicídio era uma realidade presente entre alguns socialistas, nomeadamente os seus líderes históricos aqui em Portugal. Procedeu-se, portanto, ao levantamento de 50 notícias referentes à temática da mulher operária, um assunto ainda muito lateral e minoritário no conjunto das preocupações dos socialistas, mas que nos revelam alguns dados interessantes. Há uma maioria de posições acerca do trabalho feminino nas fábricas, nas oficinas, entre posições desfavoráveis ao trabalho da mulher, propriamente dito, posições intermédias e reivindicações por uma maior igualdade salarial e pela constituição de associações de classe femininas. Destaque ainda para certas notícias que vão acompanhando com satisfação os progressos nos direitos laborais alcançados pelas mulheres em países estrangeiros, sobretudo os mais industrializados, o Reino Unido, a Alemanha, Estados Unidos, França. Se isolarmos as posições desfavoráveis ao trabalho feminino e de lamento pelo aumento de mão de obra feminina, que representam apenas 17% das notícias sobre esta temática, constata-se que há, surpreendentemente, uma clara maioria de posições críticas, evidentemente, à exploração dos industriais, mas que o caminho que deveria ser percorrido não era o da redução da mulher ao lar, mas o da reivindicação e da luta por melhorias salariais, através da sua organização em associações de classe. Finalmente, o tema do papel da mulher operária é minoritário, como eu disse, no conjunto dos assuntos que mais preocupavam os socialistas portugueses, assuntos que iam desde as condições do operariado em geral, debates ideológicos, o combate ao anticlericalismo, as disputas e as aproximações com os republicanos. E, apesar da existência de dois tipos de discursos, há uma clara prevalência para a organização das mulheres em associações de classe, na luta pela igualdade salarial e na sua importância como futuras líderes da Revolução Socialista. Finalmente, os socialistas homenagearam com alguma frequência algumas mulheres que se destacaram na liderança do movimento revolucionário, e estas referências ultrapassam largamente o espectro do socialismo marxista, uma vez que se tratam de mulheres ou anarquistas, republicanas, o que denota também uma tentativa de união dos diversos polos ou setores do campo da esquerda revolucionária. Muito obrigado.